Boa noite, coleguinhas. Então, gente, rapaz, o que é a vida do bastidor, hein? Aconteceu de tudo aqui, não sei se vocês estão me vendo, disseram que a filmagem estava mais escura do que insira aqui uma piada politicamente incorreta, mas tudo indica que a gente vai conseguir entrar, graças a Deus, fazer a nossa aula de hoje, que estava programada. Estamos só esperando a entrada do nosso grande convidado dessa noite, o professor Joatas Belo, qual a qualquer momento deve estar se juntando a nós. E nós vamos tratar com vocês hoje de um tema muito bom, que é a virtude da humildade na vida da Virgem Maria e nas nossas vidas também. E aí, como será que vai se desenrolar, né, esse título auspicioso, esse título ambicioso, diria mesmo eu, megalomaníaco? Vamos esperar o professor entrar para a gente poder receber toda a sua orientação, todo o conhecimento que ele tem para dividir com a gente nesta noite. Então vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, né? Pede pro professor entrar agora. Maravilha. Então a gente está só esperando o professor entrar. Tu avisou ele? E aí a gente vai dar início ao nosso conteúdo. Bom, enquanto o professor não entra, tenho eu aqui a responsabilidade de entretê-los, né? Então vamos ver. Eu não sou muito bom de piada, né? Vamos tentar pensar numa coisa engraçada aqui. Não sei. Não me vem nenhuma coisa assim na cabeça nesse momento. Bom, então acho que é melhor a gente começar a falar das coisas sérias, né? Bom, o que acontece? Coisas sérias, né? O Covid continua... Não, tô brincando. A gente está só realmente esperando o professor Joatas entrar na live para a gente poder começar o conteúdo propriamente dito. Então a gente pede um pouquinho da paciência de vocês e a gente vai entrar na aula em mais instantes, tá bom? Pode começar a falar sobre a Eu consegui falar com ele, mas... Vamos só esperar o professor entrar. É o tempo que eu também ajeito algumas coisas aqui. É o tempo que os cachorros começam a dar uma latida. Sempre é importante, né, gente? O cachorro late, o gato mia. Tudo isso é fundamental. Deixa eu dar um F12 aqui. F12 aqui. Que é o tempo que o professor entra para a gente poder começar o nosso diálogo. Não era bem isso que eu queria. Sim, professor, eu do centro. É só o senhor ver a live, tá rolando lá em cima. Tá bom? Aí o senhor entra ao vivo lá, é só entrar que aí eu consigo incluir o senhor. Pronto, a gente já está em contato com o professor Joatas. Daqui a pouquinho ele vai aparecer aí com a gente. Aqui. Pronto, maravilha. Como que eu faço para ver o ao vivo aqui?
Opa, maravilha. Opa, boa noite, professor. Tudo bom? Parece que agora vai. Oxalá. Vai sim. Tudo bom? Boa noite, cara. Boa noite, professor. Prazer em ver. Prazer é meu, pela oportunidade de estar com vocês aí. Tentamos já iniciar em outro lugar e tivemos que migrar para cá. Sim, exatamente. As circunstâncias acabaram nos forçando a isso, né? Assumir um pouco desse limite aqui, né? É verdade. Como você tinha comentado, tem a ver com o nosso tema, né? Tem a ver com a nossa temática da humildade. Reconhecer os nossos limites em relação à tecnologia, em relação a esses novos meios aí de informação, de transmissão de conhecimento, de evangelização. Mas a gente vai quebrando a cabeça e vai se acertando até poder ir melhorando, até poder fazer uma coisa excelente. Você está me ouvindo? Tô lhe ouvindo bem. Me ouvindo? Tá. Então, Carlos, a gente não combinou muito bem aqui a dinâmica, né, da exposição ou da conversa, e você está botando o dedo na frente da câmera. Opa, Isso, só porque eu não estava conseguindo, na verdade, vê-lo bem. Agora sim, agora vejo bem. Só para a gente poder ir dialogando melhor. Bem. Bom, eu acho que como a gente vai falar da humildade, e a humildade é uma virtude, eu pensei em fazer uma introdução à questão das próprias virtudes, né? E poder localizar bem o lugar da humildade dentro da ordem das virtudes humanas, né? E cristãs. Pode ser? Pode ser, professor. Pode ser? Bom, para começar, o que é uma virtude, né? Uma virtude é um hábito. É um hábito. Um hábito é uma disposição adquirida, né? Uma disposição para atuar, uma disposição para agir, que é adquirida. Adquirida através da repetição de vários atos, né? Então, a gente tem... A virtude é um tipo de hábito positivo, né? A virtude é o hábito que nos dispõe a atuar de maneira boa, conforme a lei natural, conforme a finalidade da nossa vida, conforme o bem, né? E o vício é o contrário. O vício é uma disposição ou um hábito mau, um hábito ruim. E, né, nos dispõe nesse sentido ao erro, ao pecado, à imoralidade. Né? Bom, para ficar clara essa diferença entre virtude e vício, para entender bem o que é virtude. Virtude é uma disposição. Quando a gente estuda as virtudes, a gente faz aquela classificação das virtudes cardeais, né? Todos conhecemos. Elas são chamadas cardeais porque elas são as mais importantes, né? Então, elas orientam a nossa vida como os pontos cardeais nos orientam espacialmente. As virtudes nos orientam do ponto de vista da moral. Então, a gente tem 4 virtudes cardeais, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Né? E, bom, de onde surgem essas virtudes, né? Elas surgem como hábitos que nascem dos atos responsáveis pelo autodomínio do ser humano, né? Nos vários campos ou nas várias dimensões humanas. Nós temos a dimensão chamada concupiscível, né? Pela qual nós desejamos as coisas, e através da virtude da temperança ou da moderação, nós sabemos, então, sermos senhores, né, dos nossos desejos, para que eles não se desordenem, os desejos concupiscíveis, os desejos ligados à carne, né, como a gente fala dentro da teologia
católica, da teologia moral. E, bom, além desses desejos concupiscíveis, a gente tem o apetite irascível. O apetite irascível, ele tem a ver com a nossa impulsividade, né? Com a nossa força, com a nossa agressividade, né? E para nos assenhorarmos desse desejo, né? desse apetite irascível, existe a virtude da fortaleza ou da coragem, né? Fortaleza ou coragem são sinônimos nesse sentido, né? A fortaleza, ela nos ajuda a sermos donos desse nosso impulso de ira, desse nosso impulso agressivo, impulso violento, para canalizarmos a nossa força para o bem, para realizarmos com energia as tarefas adequadas, as tarefas devidas, né, justas, né? Uhum. A virtude nunca vem para suprir as forças humanas, ela vem para ordená-las ao bem, né? A virtude serve para esmagar ou para atropelar a nossa realidade, mas serve para trazer ordem a ela, já que, pelo pecado original, a gente nasce com as famosas concupiscências, né? Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba ou o orgulho da vida, né? Bom, a prudência é a virtude que ordena a nossa razão prática, para que a nossa razão prática não fique desordenada em relação aos meios que o livre-arbítrio deve escolher, né? Ao contrário do que muita gente pensa, a prudência não é não agir, não é ficar indeciso. Prudência é justamente ser decidido, mas ser decidido na direção correta, né? E, bom, a justiça, ela é dar a cada um o que é de direito. Você, como advogado, sabe melhor do que eu essas coisas. E, no final das contas, a justiça vai acabar sendo a ordem que existe no coração humano a partir da presença das outras virtudes, né? Uma pessoa temperada, uma pessoa forte, uma pessoa prudente vai ser uma pessoa justa. A prudência é a virtude primeira do ponto de vista da causa eficiente, né? Sem a prudência não pode haver as outras virtudes, né? Porque primeiro eu preciso saber o que é o bem e saber escolher o bem, né? E a justiça como a causa final, né? No final das contas, eu começo com a prudência, me movo com temperança e com coragem para alcançar uma ação justa, né? Esse é mais ou menos o esquema geral das virtudes. Cada uma dessas virtudes se subdivide em muitas outras, mas se a gente fosse fazer isso, a gente não falaria da humildade, a gente falaria e demoraria várias horas e não esgotaria o assunto. O Santo Tomás, na sua Suma Teológica, ele vai tratando diversas virtudes, além das virtudes teologais, né? E existe também uma realidade dentro da fé que, além das virtudes naturais humanas, nós recebemos essas mesmas virtudes cardeais de maneira infusa, de maneira que o cristão tem essas mesmas virtudes humanas de uma maneira assim, uma potência maior, né? Potencializadas essas virtudes pela graça, potencializadas essas virtudes pela própria presença também das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Bom, e a humildade? Onde que a humildade se encaixa nessas virtudes, né? A humildade é uma parte da temperança, né? A humildade é uma parte da temperança. Ela talvez seja, de todas as virtudes humanas, uma virtude tipicamente cristã. Veja, ela não é virtude teologal, mas ela só pode surgir, só pode emergir no coração humano quando o homem reconhece a sua verdadeira condição diante de Deus, né? Que somos nada, viemos do nada, né? Assim, existimos apenas pelo amor de Deus, né? Então, os pagãos tinham coragem, tinham prudência, tinham temperança, eram justos, alguns eram justos, mas não tinham a humildade. A humildade é uma virtude humana, mas que só pode nascer no solo cristão. Acho que só pode nascer no solo cristão porque só o cristão reconhece que nós somos do solo. E daí
nós fomos retirados por Deus, né? Ele que nos resgata, ele que nos criou a partir do pó e ele que nos retira também do pó da miséria do pecado, né? Então, a humildade tem essa conotação tipicamente cristã. Os pagãos não a conhecem. Hoje em dia, as pessoas que não são cristãs não dão valor à humildade. Né? Você reconhecer o seu não é o seu vazio, a sua dependência absoluta em relação a Deus. A humildade é a antípoda da soberba, né? A antípoda da soberba. E é curioso que justamente ela é uma virtude anexa à temperança, né? O Joseph Pieper explica na Esteira de Santo Tomás. Ele é um autor tomista do século XX. Ele escreveu um livro que eu indico a todos, que se chama As Virtudes Cristãs. Eu tenho uma tradução em espanhol, mas eu acredito que já foi feita a tradução em português. Mas é um livro que já foi feito, né? As Virtudes Cristãs do Pieper, Joseph Pieper, é um livro excelente, né? Porque ele trata das virtudes cardeais e das virtudes teologais de uma maneira bastante ampla, bastante profunda. E ele vai falar que a humildade ela se opõe justamente à soberba, porque enquanto que a soberba é a atitude de quem quer se elevar até Deus, porém, ou como se fosse Deus, porém, a parte de Deus, a parte da graça, a virtude da humildade é justamente aquela pela qual nós nos rebaixando a nossa situação criatural e reconhecendo o nosso nada perante a grandeza de Deus, somos, então, por ele elevados a uma condição que nós não possuímos como criaturas, né? Que é a condição de podermos ser filhos e filhas de Deus. Né? Eu vou buscar aqui a citação do Pieper para que fique um pouco mais claro essa. Eita. Parece que o professor teve alguns problemas técnicos. A gente já estava com um pouquinho de dificuldade para falar com ele mais cedo. Vamos ver se a gente consegue fazer ele voltar, né? Acho que ele teve algum problema de conexão, mas eu acredito que deva ser uma coisa temporária e a gente consegue rapidinho fazer ele voltar aqui com a gente. Deixa eu só ver como é que a gente faz aqui. Vamos lá, vamos colocar o Joatas de volta aqui conosco. Pronto. Oi, meu amigo. Vocês chegaram a ouvir a citação do Joseph Pieper que eu fiz, não? Não, professor. O senhor travou logo antes. Então, eu sou um pouco estúpido aqui com o Instagram. Eu acho que se eu saio da tela, eu perco a conexão, então. Entendi. Professor, eu sinceramente também não sou muito especialista, não. Segundo.
Eu acho que é isso mesmo. A conexão, não? Continuou. Sim, mas eu vou sair rapidinho agora, peraí. Tá bom. É preciso estar o tempo todo com o celular no Instagram, na live do Instagram. Muito bem. Se eu saio, deixa de captar minha voz e deixa de captar minha imagem. Bom, tanto faz. Tanto faz não. Eu não vou poder ler as passagens, mas eu vou falar de cabeça aqui o que eu... Tranquilo. Então, onde eu estava? Eu estava na humildade, né? A humildade é a virtude que reconhece a nossa verdadeira situação, diz o Joseph Pieper. O Dietrich von Hildebrand, que é um outro autor que eu gosto muito, ele vai dizer na sua obra Ética Cristã, vai ter essa ideia que a humildade é uma virtude tipicamente cristã, e ele também vai falar que a humildade tem como característica o fato de que ela vela todas as outras virtudes. Quer dizer, a pessoa humilde não fala de si, né? Não fala de si. Mesmo que seja verdade que ela seja virtuosa, que ela tenha qualidades naturais, ela prefere calar, ela prefere sempre não se exaltar. Obviamente, se alguém a elogia, ela não vai dizer que não, mas ela mesma nunca se gaba, ela mesma nunca se vangloria da sua condição, né? Bom, a coisa mais terrível de todas seria alguém dizer, não, eu sou muito humilde, né? Seria o cúmulo da humildade. Eu sou muito humilde. Mas, bom, e o exemplo de Nossa Senhora, né? Eu li algumas coisas e separei, eu não vou poder ler agora, porque enfim, eu tirei as fotos dos livros, vim para casa dos meus sogros e acabei, não tinha como trazer na mochila os livros todos, não tinha impressora para tirar cópia, assim. Enfim, paciência. A vida é assim, a gente vai aprender. Não sabia que não podia ficar que na live do Instagram, tinha que ficar o tempo todo sem sair do Instagram. Bom, prisioneiro, né, do aplicativo. Prisioneiro do aplicativo, Santo Agostinho fala da humildade de Nossa Senhora naquela passagem onde o menino Jesus se perde no templo, né? E ele, assim, um detalhe, Nossa Senhora fala, onde estavas? Né? Não sabias que teu pai e eu estávamos a procurar? Santo Agostinho, no fato de que Nossa Senhora coloca São José na frente dela, né? Teu pai e eu, fala assim, olha a humildade da Virgem. Por quê? Porque ela é a mãe de Deus. Ela é a Imaculada. No entanto, ela esconde a verdade sobrenatural, que ninguém sabe, né, que ninguém conhece, e se apresenta na ordem natural das coisas. O marido é mais importante, vem primeiro, na ordem natural das coisas, embora ela seja superior a São José. E ele fala assim, então, da humildade de Nossa Senhora nesse exemplo, né? Santo Afonso de Ligório, no seu Glórias de Maria, vai falar da humildade de Nossa Senhora na passagem da Anunciação. Maria recebe o anúncio do anjo, do arcanjo Gabriel, e diz faça-se o fiat que inaugurou a nossa redenção, a nossa salvação, né? Mas ele vai considerar o seguinte, ele vai considerar que Nossa Senhora, ali, ela vive um momento em que ela descobre a sua vocação eminente, né, de mãe de Deus, e, no entanto, tudo que ela faz é se referir a Deus. É se referir a Deus. Quer dizer, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, ou segundo a tua palavra, de acordo com a tradução ou com a devoção. Né? Faça-se em mim. Ela reconhece que toda a grandeza dela
vem justamente de Deus, né? Não dela. Toda a grandeza dela vem de Deus, não dela. Nesse sentido, alguém tinha perguntado, eu vi subir as perguntas aí, né? Qual o maior exemplo de humildade? Tirando o verbo encarnado, né? Aquela passagem clássica, né? No hino de Filipenses, que ele não se apegou ociosamente ao fato de ser Deus, mas, né, se rebaixou, né? E assumiu a nossa condição de servo ou de escravo. Vem Nossa Senhora, que tem a mesma condição de serva ou de escravo, né? A mesma condição. O hino de Filipenses e Lucas 1, 1,38, né? 1,38, são passagens correlatas, né? Nosso Senhor vem se fazer nosso escravo e Maria se reconhece, nosso servo, né? E Maria se reconhece como a serva do Senhor. Eu sou teu filho, servo da tua serva, né? Filho da tua serva, diz um salmo. Então, Nossa Senhora reconhece toda a sua grandeza, vê toda a sua grandeza, mas vê que a sua grandeza toda vem de Deus. São João Paulo II, comentando o Magnificat, vai dizer que quando ela canta, né, seu cântico, está inspirada no Cântico de Ana, do Antigo Testamento, mas ela fala que Deus, na verdade, se compadeceu dos pobres e dos humildes precisamente por causa da humildade de Nossa Senhora, que é a máxima representante dos Anauim, né, dos pobres de Israel. E a humildade é tudo que Deus precisa para realizar a sua obra. A humildade é tudo que Deus precisa para realizar a sua obra, diz São João Paulo II, numa catequese sobre Nossa Senhora, no ano que ele deu as catequeses sobre Nossa Senhora, e tem uma passagem correlata na encíclica Redemptoris Mater, né? Comentando a mesma passagem, o teólogo Hans Urs von Balthasar vai dizer que justamente a nossa libertação, a nossa liberdade, a nossa libertação, Deus, para realizá-la, precisa desse espaço vazio do coração, desse espaço desse coração que se abre todo para Deus, né? Então é aí que a graça de Deus pode penetrar e iniciar uma revolução, né, amorosa na realidade, né? Através do esvaziamento do nosso coração, que então é todo de Deus. Maria tem a Imaculada Conceição, e isso prepara o coração dela para ser o exemplo maior de humildade. Então nós temos que buscar a pureza de coração também, né? Buscar a pureza de coração é buscar a humildade, quer dizer, é buscar que nada haja no nosso coração que atrapalhe a presença do Espírito Santo a atuar aí, a presença da graça a atuar aí. Nesse sentido, a humildade é quase que o princípio de todas as virtudes. Ela é esse despojar-se, ela é esse esvaziar-se, né? Se nós nos esvaziamos até mesmo das nossas qualidades naturais boas, né, então o pecado vai deixar nós vamos deixar de querer que quem, digamos assim, fiel na humildade, quem consegue viver a humildade, consegue viver as coisas mais difíceis, porque não se apega a si, né? Não se apega a si, não se apega ao que tem de bom. Veja, eu não estou falando, não se apega aos próprios pecados, né? Não se apega às próprias qualidades, não se apega às próprias coisas boas, né? Naturais, mas quer ser todo de Deus. São Luís Grignon de Montfort vai dizer, ele não vai tratar no tratado da verdadeira devoção, ele não faz uma consideração formal sobre a humildade da Virgem, não. Mas ele fala que a devoção é fonte de humildade, a devoção a Nossa Senhora é fonte de humildade. Porque ela nos coloca da mesma forma que Jesus. Jesus foi obediente à Virgem como filho, então, ao termos a devoção a Nossa Senhora, nós nos conformamos a Jesus.
viramos humildes também. Humildes como Jesus é humilde. Por quê? Porque nós amamos aquela criatura que foi exaltada por Deus. Não ficamos ensoberbecidos. Não, ela é só uma mulher, ela é só uma criatura. Bom, ela foi a criatura que Deus quis mais do que todas as outras juntas, né? Todas as outras juntas. Nossa Senhora tem a graça de Nossa Senhora é a mesma graça de todas as graças de todos os outros santos juntos. Né? Isso é de fé. Né? Todos esses grandes santos marianos, né? E o próprio magistério já afirmou isso. A graça de Nossa Senhora é a graça de todos os santos. E a humildade dela é maior do que a de todo mundo também, nesse sentido. Obviamente, continuando seu divino filho. E quando a gente vai ler também a regra de São Bento, tem um capítulo dedicado à humildade, né? Nas edições que fazem os capítulos, é o capítulo 7. Eu não sei se originalmente tinha capítulo, mas é o capítulo 7. Fala da humildade dos 12 degraus. Não dá para falar aqui dos 12 degraus, porque seria outra. Mas ele fala que a humildade é aquela escada de Jacó. Né? É aquela escada de Jacó pela qual se sobe ao céu. É a escada de Jacó pela qual se sobe ao céu, justamente porque ela exalta Deus. Nós nos humilhamos e exaltamos a Deus, e assim podemos subir ao céu. Ele fala São Bento fala que os dois lados da escada são o corpo e a alma. Né? Os dois lados têm que se inclinar diante de Deus e, portanto, poder subir a escada. A maneira de subir é seguir aqueles 12 graus de humildade, ou então os 12 degraus de humildade. São João Clímaco, né, que escreveu a Escada Santa, ele vai falar, tem um capítulo também todo dedicado à Santa Humildade, ele chama de a Santa Humildade, e ele vai dizer, mais do que fazer uma consideração conceitual, ele vai dar vários exemplos. Né? Ele vai falar, humilde é o que se considera pior do que os demais, humilde é o que confessa os seus pecados cotidianamente, humilde é aquele que não se considera melhor do que ninguém. São muitas as citações que eu tinha separado, algumas aqui eu estou me lembrando, outras não, mas é tão difícil dizer a verdade, tão difícil. Eu ficava lendo aquilo e falava assim, caramba, nem sempre eu me preocupo com isso. Às vezes tem situações, tem períodos da minha vida que quase nunca eu me preocupo com isso. Né? Acho que a chave para a nossa vida cristã, ser uma vida cristã encaminhada à santidade, é justamente o reconhecimento da nossa total dependência diante de Deus. São Luís Mignon de Montfort vai falar que Maria, ele a define como relação a Deus, assim mesmo, relação a Deus. Em termos filosóficos, né, é como se o ser de Maria fosse uma relação transcendental a Deus. Não no mesmo sentido em que as três pessoas são uma relação transcendental, mas no sentido de que, bom, na medida em que ela sempre foi santa desde o primeiro instante da sua concepção, não há nada nela que não esteja orientado para Deus. Por isso que ele fala que ela é uma relação a Deus. Né? O ser de Maria é todo de Deus. Para que nós sejamos cada um de nós seja todo de Deus, nós precisamos abandonar completamente o egocentrismo, né? Completamente. A nossa tendência é essa que o Joseph Lieber fala, essa tendência a querermos sobressair, a sermos proeminentes. Né? Veja, e mesmo sendo bons católicos no sentido de comprometidos e apostólicos, estudiosos, né? Porque bom é só Nosso Senhor. Né? Mesmo tentando participar da bondade de Cristo de alguma forma, o perigo, o risco da soberba é enorme. Né? Assim, olha só como o meu apostolado é frutuoso. Né? Assim, olha a mudança que nós estamos fazendo na realidade. Olha como eu sei muito e como eu posso ajudar as pessoas. O tempo todo a gente tem que se vigiar. Né? Se vigiar no sentido de não permitir que essas raízes da soberba cresçam
que essas sementes da soberba, melhor dizendo, fiquem raízes nos corações. Me lembro do Pequeno Príncipe, né? Do baobá, dos baobás que crescem lá no planetinha do Pequeno Príncipe. E, assim, o baobá começa com uma semente pequena, mas depois ele se torna uma árvore não com umas sementes que podem destruir, né? Então a soberba não começa assim, soberba, começa vaidadezinha, vanglória, orgulho, né? Aí vai chegando. A soberba é o pior pecado, a humildade é a virtude nesse sentido mais determinante para nós superarmos essa possibilidade. Bem, meu caro, eu tenho falado aqui muito e eu queria também que você aí partilhasse a sua experiência aí Professor, sobre... Fala aí. na verdade, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, que eu acho que talvez na sua resposta a gente possa colher mais algum proveito para o pessoal que está nos escutando. Porque, por um lado, a gente sabe que na humildade, um dos aspectos práticos dela é de se considerar pior do que os outros. Mas, por outro lado, a gente vê que muitas pessoas acabam embarcando numa espiral meio depressiva e aí acabam pervertendo um pouco esse sentido, não é? Eu não escutei, acaba até pervertendo um pouco a utilidade dessa prática? Sim, sim. Porque, na realidade, veja bem, não é uma consideração, é uma consideração no nível... Vamos lá, né? Eu vou tentar, eu vou partir de outra ordem. Todos nós temos a mesma dignidade ontológica, seres humanos, né? Imagem de Deus, pessoas humanas, seres feitos à imagem de Deus. Se somos batizados, temos a mesma dignidade teologal também, né? Filhos de Deus, batizados, chamados à vida eterna em Cristo. Na verdade, a humildade, nesse sentido de se considerar menos, não é se considerar pior, é considerar menos. Eu acho que quando a gente fala pior, já tem um vício aí, é se considerar menos. A humildade não significa que eu, então, não tenho a mesma dignidade ontológica ou a mesma dignidade teologal do meu irmão em nível de fraternidade humana ou do meu irmão em nível de fraternidade católica, cristã. É menos uma consideração teórica e é mais uma atitude que nasce do coração e que se traduz na ação, que é sempre dar prioridade ao outro. Né? Sempre dar prioridade ao outro. Né? Considerar-se menos é considerar... Não, as necessidades do outro são mais importantes que as minhas. Veja, e isso não é fruto de uma investigação empírica, é fruto de um coração que sempre coloca o outro em primeiro lugar. É mais para abandonar um possível egoísmo que vai surgir a partir do momento que eu me considero mais importante do que se deprimir ou ter uma visão pessimista de si. Entendeu? É sempre colocar o outro na frente. Na verdade, é nós servirmos da escada santa que vai ajudar o outro a se elevar. Nós nunca queremos nos apoiar nos outros. Nunca queremos nos apoiar nos outros. Sempre vemos os outros como mais importantes, como aquele a quem nós devemos servir. Né? Isso na família é muito mais gráfico. Né? Assim, deveria ser uma competição de quem quer servir mais. Né? Nem sempre acontece infelizmente. Não vou dizer que eu ganho essa competição, não. Então, muitas vezes o egoísmo sobressai. Né? Eu deveria me preocupar mais por servir a Fernanda, o Thiago, o João Vitor e o Tomás, do que ser servido por eles. Né? Daí a gente vê
Nosso Senhor no lava-pés, né? Tu me lava os pés? A humildade e o serviço vão muito conexos. Porque o serviço sincero ao outro é quase que a prova empírica concreta da humildade, entendeu? Obviamente, até isso pode ser distorcido pelo pecado. Eu posso servir para querer parecer humilde. Mas, pelo amor de Deus, a gente não pode ficar com escrúpulo. A gente tem que servir verdadeiramente tentando ser humilde. Eu também não vou servir, não, porque se eu estiver servindo é para eu parecer humilde. Não. A humildade é menos do que uma consideração teórica, assim, eu sou menos mesmo que o outro, do que ser menos em ato, entendeu? Ser realmente, dar mais importância ao outro em ato, dar mais importância ao outro, e não se perguntar, assim, quem é fulano, quem é Beltrano, né? É importante, não é importante, devo ajudar, não devo ajudar, né? A humildade é servir, a humildade é colocar-se a serviço. Por isso que o exemplo da humildade de Nossa Senhora se traduz não só na frase, mas ela é grata. Eu sou a serva do Senhor. E o exemplo de humildade de Nosso Senhor Jesus Cristo se traduz na sua kenosis, né? Não se apegou a ser Deus, mas fez-se homem e fez-se escravo. Escravo no sentido de ser um povo que estava submetido mesmo à tirania, uma tirania estrangeira. Tem esse sentido também, não tem a teologia da libertação, não. É isso mesmo também. Né? E a tirania é pior, a tirania do sinédrio, a tirania religiosa do sinédrio. O povo escravizado pelas próprias lideranças religiosas. E Jesus se faz servo de todos esses aí. Ele não se recusou a conversar com Nicodemos e a José de Arimateia, e não se recusaria a conversar com Caifás e Anás, se eles assim quisessem abrir o coração, né? Não se recusou a entrar na casa dos publicanos, não se recusou a entrar na casa, não se recusou a conversar com Pilatos, né? Jesus não fazia acepção de pessoas nem contra os que eram, digamos assim, mal vistos e eram efetivamente maus, né? Assim, maus no sentido de não num juízo coração a coração, mas num juízo genérico, né? Estão fazendo a coisa errada, né? A humildade é reconhecer que a gente deve servir a todas as pessoas. A unidade entre humildade e serviço nos livra daqueles escrúpulos e da possibilidade de uma consideração negativa, excessiva ou viciada da nossa parte. Não sei se eu me expliquei bem, se eu respondi de maneira adequada ou não, mas enfim. Eu acho que não, ficou bom, pessoal. Muito importante essa associação, humildade e serviço. Humildade e serviço. Tá? O serviço é a prova da humildade. Agora, professor, o que o senhor teria para falar para a gente sobre humildade na vida de oração? Na vida de oração, eu dei uma picotada e eu não escutei. É na vida de oração, é isso? Sim, sim. Uma pessoa falou aí o gesto de Nossa Senhora indo visitar sua prima Santa Isabel, aí também do serviço, né? Logo depois que ela recebe a notícia, ela também recebeu a notícia de que a prima estava grávida. O que ela foi fazer? Foi lá servir, né? Foi lá oferecer o seu serviço e a sua evangelização, né? Porque também Santa Isabel foi a primeira que ficou sabendo da novidade da encarnação. Aliás, São João. São João reconheceu o primeiro, né? Exato. O precursor foi o primeiro a saber. Bom, na vida de oração. Na vida de oração, a gente pode ser humilde, em primeiro lugar, não colocando a nossa vontade, o nosso desejo, como o foco da oração. A gente pode ser humilde escutando a palavra de Deus, né? Por exemplo, na Lexio Orante, né? na leitura orante, não
não buscar interpretar de maneira interessada a passagem, né? Mas buscar mesmo rezar para que o Espírito Santo inspire a nossa meditação e não os nossos próprios pensamentos. Isso talvez não seja muito concreto, né? Eu não sei, mas uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte: seguir a liturgia na oração, na leitura, na meditação bíblica, seguir a ordem da liturgia, porque assim não sou eu que escolho, entendeu? Eu já é a liturgia que escolheu para mim, né? Nesse ponto, por exemplo. Agora, para ser humilde na oração, além desse ponto, ou para preparar esse ponto, a gente precisa, por exemplo, fazer o exame de consciência, né? O exame de consciência que é em algum momento do dia, né? Na noite, costumam falar, para que a gente saiba o que oferecer a Deus, assim, que pecados a gente tem que verdadeiramente pedir perdão a Deus, né? Não só na confissão, mas no dia a dia, né? O que a gente tem que pedir para que Deus transforme no nosso coração? A gente tem que ter uma autoconsciência iluminada também pelo subsídio que a Igreja oferece, pelo Espírito Santo. Porque esse conhecimento próprio, não, a gente não pode saber do que a gente tem que se despojar e como a gente tem que se revestir. O conhecimento próprio é importante. Não é um conhecimento próprio da psicologia, é um conhecimento próprio espiritual, né? A gente tem que pedir a humildade, né? Pedir a humildade. Pedir, solicitar a humildade. Dá-me, Senhor, que nem a oração de Jesus, né, do Oriente: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador, né? Senhor, fazei-me humilde. Senhor, fazei-me humilde. Mas jaculatório. Senhor, fazei-me humilde. Senhor, fazei-me humilde. A gente tem que reconhecer a nossa criaturalidade, reconhecer que somos criaturas o tempo todo na oração, né? Isso é muito expressado quando a gente se coloca de joelhos, né? Quando a gente se coloca de joelhos. Estar de joelhos diante de Deus no Santíssimo, mas também em casa, no quarto, no silêncio do quarto, né? Diante de um oratório, diante de uma imagem, né? Contemplar o crucifixo, contemplar o crucificado, ver o exemplo dele de humildade, né? E pensar: caramba, ele sendo Deus fez isso por mim, eu não sou nada, sou uma criatura e não quero sofrer, não quero morrer os meus pecados, né? Meditar sobre a encarnação do Verbo. Meditar sobre a encarnação do Verbo. Meditar sobre a encarnação do Verbo para entender melhor a humildade, né? Meditar a própria passagem da encarnação, essa passagem de Filipenses, né? Meditar sobre a paixão também, porque a paixão é um exemplo de humildade. Nosso Senhor que foi esmagado, né? Quer dizer, foi tido como verme que pó da terra, né? Enfim, eu acho que, não sei se eu disse alguma coisa que vocês já não soubessem, mas... Não, que isso. Professor, a nossa live ela já está se aproximando do limite de tempo. Tem uma pergunta que uma pessoa... Isso, tem uma pergunta que uma pessoa fez. Se eu podia desenvolver, muito rapidamente, o que seria a falsa humildade? O que seria a falsa humildade? A falsa humildade. Bom, vamos tentar entender o que é uma verdadeira humildade para saber o que é a falsa ao contrário, né? A verdadeira humildade é aquela que reconhece verdadeiramente a nossa condição de criatura, a nossa condição de pecadores e, assim, pede perdão a Deus e se abre à graça de Deus.
e sempre se coloca a serviço dos demais, nunca se considerando maior, nunca se considerando mais importante, nunca exaltando os próprios dons, os verdadeiros, eu não estou falando de falso, não. Agora, uma coisa que é um exemplo de falsa humildade, às vezes é muito comum, assim, a gente fica no Facebook, né? É a pessoa, por exemplo, falar assim, eu sou o pior dos pecadores, eu sou um desgraçado, eu sou... Cara, nada, você é um medíocre, assim. Você não matou ninguém, você não é um estuprador, você é um medíocre. Seja humilde também na consideração da amplitude dos seus próprios pecados. Porque se você exagera tanto assim também, vai ficar, muito mais fácil se converter reconhecendo a mediocridade do que um orgulho às avessas, entendeu? Essa humildade é proclamada. Eu sou o pior. Veja, a humildade é não proclamar os verdadeiros e é considerar-se verdadeiramente menos que os demais, e é considerar-se verdadeiramente um pecador e tal, mas não fazendo alarde. Não fazendo alarde. Porque se eu faço alarde também de que ninguém me perguntou nada e eu falo que eu sou um grande pecador, que eu sou na verdade, eu estou sendo um orgulhoso às avessas. Assim, é uma coisa, né? Eu quero aparecer. Né? Eu quero aparecer. Eu posso aparecer tanto como o fariseu da parábola, né? Mas também seria uma forma neofarisaica, assim, né? Justamente porque a humildade é uma virtude cristã, eu bater no peito e falar eu sou pecador, então, eu sou o pior de todos. Também está querendo aparecer. Isso aparece muito no Facebook. Assim, É verdade. É verdade. Professor, eu peço realmente desculpas a por... falsidade é querer aparecer pior do que se é também. Isso aí é uma coisa... É verdade. Professor, eu peço desculpas. Eu realmente estou sendo levemente pressionado para cortar o senhor, porque a gente precisa terminar dentro do tempo para a gente poder salvar a live. O Instagram ele tem essa brincadeira, né? Se a gente não respeitar o limite, a live não fica salva para a posteridade. Claro. Então, eu lhe agradeço muito pela sua paciência, principalmente no início que a gente teve os problemas técnicos, e acho que as pessoas ficaram muito edificadas pelo que a gente conseguiu partilhar aqui. A gente realmente, o centro agradece de coração o senhor ter se disponibilizado e tido paciência. A gente muito levou uma surra de tecnologia, mas as verdades elas vencem tudo, né? A gente aprendeu a ser humilde. Levou essa lição aí. Tá bom. Obrigado a vocês, obrigado a todas as pessoas que assistiram, tiveram paciência aqui de escutar, de ver. É isso. Não pude ler todos os textos que eu trouxe. Eu te mandei um monte ontem, né? Mas eu selecionei alguns. Mas quando você lê, você acaba gravando. Amém, pessoal. Obrigado, então, pessoal. A gente vai encerrando aqui. Eu lhe agradeço muito. A gente vai rezar pelo senhor. Eu vou ter que apertar. Não, ok. Amém, professor. Então, pedir que o senhor encerrasse com uma Ave Maria, a gente poder entregar tudo para Nossa Senhora. Eu não escutei. O senhor pode encerrar com uma Ave Maria para a gente? Claro. Vamos, então, encerrar essa reunião, essa live, pedindo a Nossa Senhora, exemplo maior de humildade, que nos ajude a, como ela, nos esvaziar, a abrir espaço no nosso coração, na nossa alma, para o Verbo Divino. Né? Maria
Santo Agostinho diz que Maria a concebeu antes pela fé do que pela concepção, pela gestação, né, materna, né? Então, a gente pode conceber pela fé o Filho de Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, e ele seja tudo em nós, e nós nos esvaziemos, então, de todo resquício de homem velho, de todo vício, todo pecado ainda arraigado, que nós possamos cada vez mais crescer na graça, na fé, na esperança e na caridade, pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu, Carlos. Fica com Deus. Um abraço. Fiquem todos. Tchau.